Conforme é o costume de vocês, saudações. Neste volume de voz é audível para vocês? Todos? Muito bom. Obrigado. Meu nome é Zularian. Eu estou aqui a pedido da egrégora da casa para trazer a vocês uma experiência de como é estar presentes ou conectados a uma egrégora também de luz, também de auxílio, pertencente a um outro tipo de espiritualidade, que nesse caso, digamos de passagem, são seres também encarnados. Alguns encarnados, alguns em seus corpos espirituais. Lembrem-se também que, de certa forma, vocês estão encarnados em terceira dimensão, com nível consciencial de quarta, mas em algum momento, quando deixarem o invólucro do corpo terceira dimensão, continuarão, de certa forma, encarnados na quarta dimensão, mesmo sendo espíritos. É uma possibilidade de interpretação nova, porque pensa-se que na quarta dimensão não há matéria, que espírito também não possui matéria, mas é uma matéria com um quanto energético um pouco diferente deste aqui que vocês possuem. Conforme orientado, que interessante, conforme orientado, foi pedido a vocês, caso tenham dúvidas, por favor coloquem, qual é o nome disso, Odair? Esse baú? Sim. É caixa de perguntas. As perguntas. Caixa de perguntas. Caixa de perguntas. Eu, embora consiga ler mentes, eu não faço isso. Então, por favor, você que já está pedindo, será que você pode dizer a resposta para a minha indagação? Não. Eu só presenciei isso, mas não vou mais ler nenhuma mente. É algo que não é ético dentro do padrão de vocês, sem a permissão, ou talvez até com permissão. Não é ético porque vocês têm os seus processos, vocês têm o seu tempo de evolução. Quando vocês estiverem em níveis conscienciais de quinta dimensão, mesmo estando em corpos que habitam a terceira, poderão ter acesso a determinadas, que aqui vocês chamam de paranormalidades. Na verdade, essas paranormalidades, ela já está inclusa de alguma forma no seu DNA, apenas inativado. Como vocês bem já puderam compreender através do canal. Alguém tem luvas? Vou enfiar as mãos aqui. Está gelado. Nós necessitamos também cuidar dos canais. Como vocês podem perceber, através do que o canal disse, eu sou de um lugar que vocês conhecem comumente como Arcturus. Na língua de vocês, Arturo ou Arcturus me parece significar guardião do urso, algo assim. É uma estrela que fica na constelação de Bootes, também conhecido entre vocês, aquele que cuida do rebanho, pastor boieiro também. Não é de baleias, antes que alguém pergunte. A minha civilização... Odair, isso apagou, é assim mesmo? Não. Está bem. A minha civilização
com o passar do tempo, evoluiu muito em termos de cognição, de tecnologia, de ciência, de moral, mas perdemos alguns atributos que nós achamos, pensamos, um pouco encantador na raça humana da Terra. Por exemplo, a capacidade de achar graça como vocês acham. Após algumas experiências, eu já consigo compreender as piadas, ao menos algumas, porque isso é engraçado agora. Vocês da Terra, deste país, têm uma imaginação muito fértil para produzirem animação, comédia, piadas. A mente do canal está dizendo memes, é isso? Memes. Isso é interessante. Então, para que eu possa evoluir, eu preciso resgatar aquilo que eu perdi. Para que minha civilização possa evoluir, nós somos convidados a fazer esta excursão, essa jornada. Para nós é como se fosse um intercâmbio. Entendem isso, o intercâmbio para vocês? Quando vocês saem em uma grande viagem, vocês não são mais os mesmos que saíram. Vocês voltam sempre modificados. Alguém de vocês já fez uma grande viagem? Uma viagem demorada? Vocês percebem como vocês voltaram com uma nova bagagem de conteúdos? Entendem isso? De ressignificações, pensamentos. Assim é para nós. De certa forma, é muito mais fácil para nós, conforme, por exemplo, a grande maioria das equipes da nossa nave, se conectar com os nossos DNA dependentes ou DNA relativos. Isso significa que é muito mais simples para nós nos conectarmos com aqueles que são nossos parentes monádicos ou supramonádicos. Por isso que na nossa equipe foi organizada pessoas que não são, quando eu digo pessoas, não pensem apenas humanos, pensem em várias raças. São organizados equipes que tenham essa correlação com seus canais. Desta forma, nós vivemos em uma nave, nós vivemos em um grupo, nós vivemos seres de filosofias, pensamentos, mitologias, culturas, abordagens diferentes. Compreendo tanto que isso pode ser complicado viver em grupo. Eu observei as questões políticas de vocês, a dualidade. Vocês imaginam isso acontecendo? Vocês têm os seus governantes e vocês preferem time A, time B, time Delta, time Beta, tanto faz. E vocês tomam partido e conseguem até se odiarem por isso e se degladiarem por isso. Agora imaginem você discutindo essas questões por conta se o Deus que existe de Atila, ele trabalha a nível terrestre e subaquático, se a proporção de Sananda que vive, o fractal de Sananda, que rege aquele planeta, tem uma outra feição. Entendem? Se nós quisermos dizer que em Arquituros, por exemplo, o nosso Deus é a lógica, como isso pode ser complexo? Para nós vivermos em grupo e vivermos bem, nós abolimos determinadas concepções que fariam de nós degladiadores entre nós mesmos. Compreende que, às vezes, para criar
uma nova humanidade, vocês aqui simplesmente devem deixar de lado algumas convicções sistêmicas, sistemáticas e caducas para que possam se basear em um propósito maior? Assim somos nós lá em cima. Nós deixamos muita coisa para trás ou deixamos de dar valor para dar valor em outras experiências, que seja a fraternidade. A fraternidade é simplesmente um modo de vida. É o modo de vida que vocês poderão, em algum momento da evolução do planeta, conseguirem que ele esteja efetivo também. Para isso, vai ser muito difícil. Vocês conseguem visualizar você distribuindo a sua renda? Você consegue imaginar os grandes ricos humanos encarnados, detentores de tantas riquezas, em igualdade com aqueles que não possuem nada? Como querem ir para a quinta dimensão a nível físico se não conseguem pelo menos isso? É difícil isso, é difícil compreender, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e vejo, nós aprendemos em algum momento. Uma parte das civilizações que estão em matrizes de controles, matrizes de experiências de controle encarnacional, tal como Gaia está, é perceptível que para, em alguns momentos, romperem a dimensão do ego, é necessário algumas revoluções ou necessário também alguns êxodos. É notório muitos e muitos colegas, companheiros, que os planetas natais não existem mais. É notório que isto aconteceu, grande parte ficou e continuou naquela esfera ou foram realocados para outros locais, enquanto aqueles que sentiram o chamado conseguiram seguir adiante, se adaptar e evoluir. Ao redor de Arcturus nós temos sistemas como se fossem exoplanetas. Esses sistemas, eles possuem, cada qual parecido com vocês, uma experiência única para cada um desses. Para nós é muito mais fácil. Terminei a experiência de primeira e segunda dimensão, que seria parecido com de vocês aqui. Então estou pronto para ir para o próximo nível, que é em outro planeta. Os exoplanetas assim estão configurados. Compreendem isso? Então, a nossa regência espiritual local é muito fácil de fazer esta migração. As nossas colônias são muito fáceis de fazer esses transportes, porque nós já temos essas configurações instaladas de experiência e não de controle, de regeneração, mesmo que seja a níveis básicos. Voltando ao que eu estava dizendo, Oder, por gentileza, você pode monitorar o tempo? Sim. O tempo de vocês é diferente para nós. Certinho. Deve ser em torno de 9h20? 9h26. Errei. Continuando. Assim são vocês também. Vocês são convidados a deixarem para trás muitos sistemas caducos, sistemas de convivência que são inadequados
que são baseados em medo, que são baseados em revolta, em ira, em calúnia, difamação, intriga, fofoca. Tudo isso são os pequenos grãos de areia que vão acumulando debaixo de vossos pés, formando assim pedregulhos para que vocês se machuquem. Eu sei que é simbólico, mas espero que estejam compreendendo isto. Vocês são convidados a deixarem estas questões para conseguirem dar o salto de vocês. Mas é também sabido que há determinadas questões que vocês vão precisar, porque aqui vocês estão intrínsecos, estão inseridos dentro do programa da dualidade. Então, se alguém, por exemplo, lhe difama, você precisa colocar um limite. E muitas vezes esse limite é através da execução das leis de vocês. É um exemplo. Então, quem fere, apesar de que pela lei da ação e reação vai receber algo semelhante, é necessário no sistema de vocês também receber punições. Compreendam o que eu digo? Mas compreendam também que a partir do momento que vocês conseguem aos poucos se desvencilhar dessas questões que são caducas, vocês não mais precisarão impor-se através do Código de Leis. Compreendem isso? Não mais haverá necessidade de haver, por exemplo, cadeias. Eu sei que é cadeias que fala, cadeias, prisões? Eu sei que o que eu estou dizendo para muitos de vocês é muito utópico, talvez extremamente utópico, dadas as realidades individuais que talvez você esteja vivendo ou conhecendo. Mas o primeiro passo sempre tem que ser dado. E quem sabe é através de você. Então, outra questão que poderia dizer. Zik gosta muito de explicar isso. Por que determinados canais estão mais receptivos do que outros? Primeira questão é o que eu disse para vocês de correspondência da faixa monádica ou supramonádica. A segunda questão vai depender dos limites que você não colocou. Entende? Dos limites que vocês não colocaram. Outra questão é o coeficiente de luz de cada um de vocês. Coeficiente de luz, ele de certa forma está conectado a desenvolvimento moral, a desenvolvimento ético e também prática da caridade. Entende isso? Existe uma proporção muito interessante, uma equivalência muito interessante. Estou dando aí uma dica para vocês. O que foi que eu disse? Não decoraram? Está bem. Passando então para o próximo ponto. Ninguém que atua nas esferas da confederação vai chegar para vocês para estar solicitando fama. Nós não queremos fama, nós não queremos holofotes, nós não queremos, digamos de passagem, o reconhecimento que é da própria fonte da vida. Vez ou outra, nos tornamos públicos tal como estamos fazendo aqui agora. Mas, quando chegarem até vocês, qualquer ser, é importante saber um pouco o diálogo dele, independente se é encarnado em qualquer nível de dimensão ou se é desencarnado em qualquer nível de dimensão. Vocês, como trabalham em uma casa de atendimentos
espiritualistas, vocês algumas vezes conseguem sentir pelo quanto vibratório, mas algumas vezes necessitam até perguntar, embora o ser possa mentir, o quanto vibratório não muda, e você vai ter um clique dentro de você que vai apontar: isso tem algo errado. O que faço? Muito bem. Há alguma pergunta? Como se fará? Estou aberto a sanar dúvidas, perguntas. Caso alguém tenha, por gentileza, não gostaria de entrar em atendimentos, por favor. São coisas diferentes. Alguém mais deseja fazer este papel? Escrever neste papel? Fazer alguma pergunta para poder colocar aqui na caixinha, para poder a gente ler as perguntas. Quer fazer? Tá lá no fundinho, pode pegar lá. Aproveitem, porque não será sempre que eu vou vir. Nossa, tem muita pergunta aqui. 2 ou 3? 2. 3 com a 3 dela. com a dela. Vocês estão perdendo a oportunidade de... Zular, isso que você citou, que você perguntou pra gente, eu acho que a maioria talvez não repetiu, talvez fizeram, da conexão facilitada, é quando a gente faz, o Roberto sempre ensinou pra gente, falou, a reforma íntima. Quando a gente começa a melhorar o nosso ser, o nosso agir, se torna mais fácil a conexão com os seres, né? Com vocês, com outros também, não é? Sim. Primeiro, auxilia você mesmo. Você e seus corpos. Depois você vai, de certa forma, tendo uma melhor abertura, desde que você não tenha colocado limites. Certo. Nós temos algumas limitações que são complexas. A raça humana da Terra, ela é cheia de programações holográficas, programações vindas da mídia, por exemplo, que mantém vocês reféns quase que 24 horas de celulares, de telas, impedem vocês de olhar para dentro. Isso já é um limite. E tem o limite mental também. Eu não consigo, eu não dou conta, isso é difícil, é para algumas pessoas, eu não aprendo nada, eu não consigo. Isto aqui vocês chamam de crenças limitantes, é isso? Crenças São limitantes. as barreiras, né? Sim. E é importante frisar que ele deixou bem claro que há a questão do que a gente chama de DNA dependência, né? Que é a conexão através da ligação da origem monádica. Sim. Né? A gente também tem que pensar na questão da evolução moral, da evolução ética, né? Sim. Que também E a prática faz da parte caridade. e a prática da caridade, que são os pilares para esse tipo de comunicação, para esse tipo de ação. Ou seja, principalmente para a gente lembrar dessa questão da prática da caridade. Se você vê alguém falando que trabalha com seres de não sei aonde, de alfa, ômega e x, y, z, que trabalha com os arcturianos, que trabalha com os pleiadianos, e isso e aquilo e tal, e que recebe, canaliza esses seres, e que tem fins financeiros, sai fora. Sai fora. E com certeza eles não estão aqui para ganhar dinheiro, gente. Eles não estão aqui para ganhar dinheiro. Existe algumas permissões. A Ordem Santa Esmeralda é uma delas. A hierarquia é possível atuar. Isso, porque a pessoa dedica a sua vida àquilo ali. Exato. Aquele trabalho, por exemplo, um trabalho terapêutico. Ele vive de terapias, então ele trabalha
com terapias. Ele precisa se manter, ótimo. Mas uma pessoa que, por exemplo, igual a nossa irmã citou, tem um grupo espiritualista, espírita, umbanda, não interessa, que recebe extraterrestres e que tem um retorno financeiro que deveria ser revertido para a obra do grupo, e você vê isso indo para os bolsos dos dirigentes. Com certeza alguma coisa errada aí. Sim, são questões realmente interessantes para se falar. A conexão que você fala financeira, a terapêutica financeira com alguns de hierarquia extraterrestre, ela tem muito pouca abrangência, ou seja, são poucos, como que eu falo isso melhor? São poucas as pessoas, os seres humanos da Terra, que estão devidamente sintonizados com essa egrégora de cura, que podem ser remunerados por isso. Você pode verificar que nem todos os sintonizados, eles atuam conosco no campo. Outra coisa, acho importante dizer, eu costumo dizer que 30% das manifestações extraterrestres, de 100%, de todas as manifestações midiáticas de extraterrestres, talvez 30%, de 10 a 30% sejam verdadeiras. O resto é holográfica. Podemos começar com as perguntas? Sim, por favor. Certo. A primeira pergunta. Você pode nos explicar a diferença que é entre seres extraterrestres e seres ultraterrestres? Sim. Seres extraterrestres são qualquer tipo de ser que não tem conexão carnal, encarnacional com o planeta de vocês. São qualquer ser que não tem vínculo natalino ou corpo morontial adequado ao de vocês, que não é adâmico ou humano da Terra como vocês. Ultraterrestre, de uma forma muito simples que eu posso explicar, são seres que não possuem mais corpos físicos, são seres que são apenas, hoje, consciências, podendo estar em diversos lugares ao mesmo tempo, como se fosse uma rede neural. Estes ultraterrestres, eles podem também vir próximo ou ao seu orbe, eles não encarnam mais. São seres, de certa forma, apenas de fótons, apenas de energia. Vou dar um pequeno exemplo para que vocês compreendam. Aqui vocês trabalham com o termo orixá. Sim. Orixá, de certa forma, você não tem um orixá encarnado aqui na Terra, correto? Certo. Mas é um fluxo energético que existe, que é um fluxo energético que em algum momento ele é apenas luz, em algum momento ele é apenas vibração, em algum momento ele é apenas fótons, em algum momento ele é apenas quarks. E quanto mais próximo chega da ilha paradisíaca, vai se aproximando a uma medida que aqui vocês têm como hipotética, chamada de táquions. Respondi a pergunta. Sim. Essa pergunta aqui, inclusive, você já até deu a resposta, mas vale a pena a gente mencionar. Existe algum quesito necessário para um humano se conectar com o extraterrestre? Foi o que você falou, né? Sim. Basicamente, da primeira coisa, Odair, deixe-me dizer. Existe extraterrestre, existe alienígena. Extraterrestres são todas aquelas raças que vocês têm, de alguma forma, inserido no código físico ou astral um pedacinho do DNA, quando foi as últimas
conexões de projetos lá atrás, há muito tempo. Alienígenas não existem no seu DNA, mas mesmo assim são chamados de extraterrestres porque é difícil saber quais são, quais não são. Então, partindo desse princípio, primeira coisa, acredito que quantum vibratório é bom. Quantum vibratório é importante para vocês. Por quê? Para vocês conseguirem se conectar a um ser que realmente esteja coeso, pelo menos com a confederação, ou com o propósito da luz. Quantum vibratório, você vai adquirir isso, em outras palavras, como aquilo que eu disse, coeficiente de luz. É necessário se conhecer. A viagem e a jornada é para dentro. Sempre para dentro. Você se conectando com você mesmo. Você começa a se conectar com seus outros corpos que habitam as outras dimensões. Os outros seres que habitam outras dimensões poderão, a partir da afinidade vibratória, estar com vocês. Afinal, vocês se projetam em vários lugares. Isso é quando não é DNA correspondente. Não existe tantos quesitos, mas também não existe necessidade. O importante é, por exemplo, que vocês nas meditações que a Tila me disse sobre a continuidade, possível continuidade do projeto, que vocês tenham muita clareza do que querem e nas meditações vocês façam elas tranquilamente. Não é que você vai ganhar um ET de estimação. Não somos animais. Até mesmo vocês que são considerados animais por tantos outros seres, não são todos irmãos. E como funciona? As meditações vão auxiliar vocês a lembrarem que vocês não estão sós, que vocês não estão sozinhos, que assim como aqui vocês estão passando tantas coisas, o meu povo, há muito, muito tempo atrás já passou também. Se eu for discutir sobre isso, Odair, vai uma Muito palestra, Muito é um longe. tema de palestra. Com certeza. Na próxima vez, quem sabe, posso falar mais profundamente sobre isso. Ótimo. Perfeito. O tempo, 9h45, Sim, 9h45. estou ficando bom. Certo. Interessante. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. Existe a possibilidade de existirem clones humanos vivendo em realidades paralelas? É possível. Preciso explicar isso? É um pouco demorado. É bem complexo. Sim, Mas que existe, que é possível, é sim. sim. Com certeza. Agora, é necessário se preocupar com aqueles que estão na sua realidade e não numa realidade paralela. O que está em uma realidade paralela, deixe que quem quer que seja o mentor daquele local, que ainda está de alguma forma em continuidade, vai resolver. Entende isso? Oriento isso. Certo. Se há uma quebra de contrato, por exemplo, religioso, o que se faz com a mediunidade se ela não será utilizada mais? Poderá usar para um outro objetivo essa mediunidade? Sim. Eu estou até pensando também não julgar. Vamos lá. Religião. Eu vou falar abertamente. Sim. Religião nada mais é do que uma ferramenta da matriz de controle para manter vocês sempre aqui, reféns das suas cocriações, crenças limitantes e do ciclo reencarnacional. Entretanto, eu posso compreender o tanto que a religião é benéfica para muitos de vocês, porque muito se faz quando se tem, muito se consegue alcançar quando se faz a prática da caridade, independente da filosofia religiosa. Mas você que mesmo tem a sua religião
o que é diferente de um caminho espiritual totalmente diferente. Com certeza. Mesmo que você tenha sua religião, atente-se para não ficar tão refém dela. Neste caso, você nascido com habilidade mediúnica, se a sua habilidade é mediúnica, você de certa forma tem um compromisso com o lado espiritual, certo? Você pode fazer isso de diversas formas. Vocês pensam que a mediunidade é apenas incorporar um espírito ou irradiar um extraterrestre e atender? Quantas pessoas sentem o que vocês chamam de entidades próximas e não precisam incorporar para dar uma palavra amiga, para dar um abraço, para fornecer alimento, para dar conselhos ou simplesmente para curar as feridas que aquela alma traz? Vocês pensam que extraterrestres curam vocês? Extraterrestres não curam vocês. Nós ajudamos que o fluxo energético que está de certa forma confuso, emaranhado em seus corpos sutis, esteja mais liberado com o seu corpo físico e assim, de certa forma, vocês mesmos se curam através de uma conexão sadia, por exemplo, com o seu corpo emocional, causal, astral e fluindo direto para o corpo físico. Então, a prática da mediunidade, ela pode ser desde que... Eu não posso dizer isso porque isso é coisa sua de dizer. Responsabilidade não é minha. Então, aquilo que eu poderia dizer, eu já disse. Quando eu falo responsabilidade sua, é porque orientar quanto à prática da mediunidade já é alçada sua mesmo. Em Arqueturos, de onde venho, a minha sociedade aboliu a prática da religião. Nós temos a prática da ética, a prática da fraternidade, para aumentar nosso coeficiente, a prática moral. Nós nos conectamos com a luz que vem das estrelas, mas isso não quer dizer que estamos desconectados com a fonte superior. Compreendem isso? Vamos falar do seu planeta. O nosso planeta tem mares, florestas, montanhas. Como é a paisagem no seu planeta? Diferente daqui, muito diferente. Difícil até explicar um pouco. Imagine, como posso dizer, nosso lugar é muito habitado. Alguns de nós estamos nos exoplanetas, outros vivem na própria estrela de Arcturus. Arcturus é 25 vezes maior que o Sol de vocês. Sabe o Sol de vocês? Aqui conhecido Mormantia? Mormantia. Então, 25 vezes maior. A nossa estrela, ela pulsa em temperatura por volta de 4.000 graus. Então, existe... Pensem e imaginem uma cidade futurística. Imaginem algo muito futurístico. Os grandes centros futurísticos, mas, de certa forma, conectados com a natureza. A natureza da Terra é muito mais exuberante que a do lugar de onde venho. Mas nós temos, assim como vocês têm, por exemplo, árvores, nós temos vegetação também. Nós só não temos tanta vegetação quanto vocês têm. Nós temos lugares... Aqui vocês têm oceanos. Nós não temos tanto oceanos. Nós temos alguns mares que não têm as fossas abissais de vocês, certo? Nós não temos desdobramento mais de placas tectônicas em tudo. É porque já se tornou um lugar de... Aqui vocês falam de regeneração plena. Certo. Já é regenerado. É difícil, é complexo dizer. Eu poderia tentar mostrar no mental de vocês as imagens de Arcturus, ou melhor, deste lugar. Certo. Lá vocês têm dia, tarde, noite? Sim, o planeta tem rotação ao redor de Arcturus.
ou ao redor de outras estrelas. Por exemplo, eu acho que aqui vocês dizem Alpha Talbot, que é outras estrelas, certo? Nossa rotação, aqui a rotação de vocês é 24 horas. 24 horas do dia. Aonde estou é cerca de 72, quer dizer, onde meu povo está é cerca de 72 horas. 72 horas terrestres, né? Sim, Certo. de vocês. Certo. Vocês formam famílias? Se sim, como lidam com a morte dos seus familiares? Na Terra há muito apego e medo da morte. Eu percebi isso quando vim para cá. O medo de vocês é terrificante para nós. Muito. Porque há aqueles que são desapegados, porém há aqueles que são apegados. Mas não existe. O que existe para vocês é apenas um distanciamento. Vocês que estão na terceira dimensão, quando percebem os seus familiares de volta, conseguem percebê-los através de sonhos, através de uma paranormalidade ou mediunidade. Certo. Como funciona para nós? Nós não temos mais gestação como de vocês, que são nas mulheres, da forma que vocês fazem. Não é mais como fazemos. Nossa gestação, ela é extracorpórea. Nós, quando temos estas concepções, primeiro, nós vemos se há necessidade de termos filhos. É assim, não é? Se há necessidade de termos filhos. Quando há necessidade de termos filhos, nós temos um quanto energético, que pode ser de 2 ou de 3, dentro de uma espécie de máquina que parece mais um ovo de silicone, de gel, assim. É um pouco grande, é um casulo, essa é a melhor palavra, é um casulo. As energias que lá colocamos são as energias que dão origem aqui na percepção de vocês ao princípio energético do masculino, ao princípio energético do feminino. Para nós, não existe, por exemplo, a lógica que vocês têm nas criações, definições e confusões do gênero de vocês. Para nós, é muito bem estabelecido. Quando nós queremos ter experiências em pares, nós podemos ter as experiências afetivas. Tanto faz, vou dizer na linguagem mais próxima de vocês, na simbologia mais próxima, tanto faz ser masculino, masculino, tanto faz ser masculino, feminino, feminino, feminino. Às vezes a experiência, ela não é apenas a 2, às vezes ela pode ser a 4, mas compreendam, nós não temos a expressão sexual que vocês têm. Então para nós é diferenciado um pouco. Então nós temos nossas criações. Na verdade, lá é mais energético, né? E não em atos sexuais em si. Sim. É uma questão energética. Então, se a sintonia energética une 2 ou mais seres, não tem problema. É energia e não uma questão Sim, sexual. sim. É claro que nós estamos de alguma forma encarnados, mas não tal como vocês nessa faixa vibratória. Certo. Nós temos as nossas intimidades do nosso jeito, da nossa forma. Certo. Talvez o mais próximo que vocês compreendam é carícias. Não gostaria de entrar muito nesse assunto porque para vocês é complexo e às vezes pode ser tabu. Nossas crianças, então, quando elas são geradas ali, quando elas são geradas dentro do casulo, nós enviamos também muitas ondas mentais telepáticas de amor, de tranquilidade, de paz, para que esses seres possam continuar, de certa forma, no perfil nosso. Entretanto, temos recebido ultimamente seres que são, por exemplo, de Boot 5, que têm ainda muitas dores no corpo emocional e no corpo causal.
nós temos que nos intensificar ao redor do casulo, sempre deixar alguém, tal como a galinha fica em cima dos ovos, sempre temos que deixar um de nós ali presente, emanando essas energias. Nós podemos sim ter esses filhos quando eles crescem. Nós somos para eles como que instrutores mais sábios, mentores. É assim que nós somos. Não temos essa conexão pai, dois pais, duas mães, ou um pai e uma mãe, padrinho, padrinha, ou família do jeito que vocês são. Porque lá todas as crianças, todos os adolescentes podem ser ensinados, educados por qualquer um outro. Afinal, é uma mentoria. Quando um destes comete o seu equívoco, eles são trazidos de volta ao seio da mentoria ou familiar e são recordados quem eles são. São recordadas as linhagens das quais eles vêm. São mostrados para eles os caminhos que eles podem seguir. Sabe aquilo que vocês fazem de salto de futuro, mostrando o futuro positivado? Sim. Da apometria pleiadiana? É desse jeito. Sim. Então ali eles começam a voltar-se em equilíbrio. Mas geralmente essas pessoas que saem do equilíbrio são pessoas que estão em dores, em agonias mentais, provindas de más ou de traumas encarnacionais passados. A despedida, como funciona? Tudo veio da luz e tudo volta para a luz. Da mesma forma que chega com amor, com paz, com harmonia, com alegria, nós devolvemos com paz, com amor, com harmonia. Existe uma máquina que ela consegue fazer algo que de longe recorda vocês, que é a cremação. Cremação de cadáveres. Não é cadáveres que fala, é? Aqui é assim. É cadáveres, certo. Para nós, por exemplo, aqueles que estão com a percepção 10, 15% mais elevada, quando um dos nossos deixa o corpo físico, ele continua do outro lado. Quando nós emanamos essas energias, eles continuam do jeito que estava ali. Essa máquina faz um processo, tipo um processo de desintegração desse veículo, né? Que agora já não é mais habitado por uma consciência. Exatamente. O quanto o Morotial volta para a energia do planeta. Exatamente. Entende? Desintegra e a energia volta. Exato. Mas não é em toda Arcturus que é assim. Ainda é claro, tem em Arcturus seres que são como vocês, que se acasalam. Posso falar isso? Se acasalam como vocês. Eu estou dizendo do meu povo apenas. Sim. Ótimo. No seu povo sempre foi assim ou foi um processo de evolução? Esse nascimento, essa concepção? Nossa história diz que milhares de anos atrás fomos como vocês. Nós evoluímos. Nós aprendemos a evoluir. Nós chegamos a sair uma vez fora do planeta e voltamos, porque quase deterioramos ele. Tivemos que resgatá-lo. Nós trabalhando no resgate do nosso próprio povo. Saíram do planeta para resgatá-lo. Ou para, sim, aqueles que eram mais conectados. Aqui vocês não têm os xamãs, Sim. os sábios, as sábias, sacerdotes, não de religião, mas de Gaia. Eles ajudaram muito. Isso é frio. Ótimo. É frio. Já nascemos com o compromisso de conexão com os extraterrestres? Seria aquela situação que você falou de DNA dependência? Você disse compromisso? Isso aqui é justamente essa pergunta. Já nascemos com o compromisso de conexões? Todas as perguntas que vocês estão fazendo são muito interessantes. Elas são às vezes difíceis de responder em tão pouco tempo. A questão agora é, temos tempo para continuar? Agora são 10 horas, Então, 22 horas. Nós ainda temos 3 perguntas. Você quer liberar quem não quer ficar para continuar depois da saída? Ótimo. Bem, então a gente
já deixa livre. Quem tiver algum compromisso, quem quiser ir embora, tiver alguma coisa para fazer, podem ir, tá? Que nós vamos continuar com as respostas das outras perguntas. Agora, quem quiser ficar, pode ficar à vontade, tá ok? Entenda isso. Para mim é tudo muito lógico. Eu não vou me sentir, não é constrangido, decepcionado se alguém quiser ir embora agora. Certo. Eu me sentiria, na verdade eu não sinto muita coisa, estou reaprendendo, mas eu me sentiria decepcionado se alguém ficasse contra a vontade. Então, por favor, com muita tranquilidade em vossas almas, quem desejar partir, por favor, vá em silêncio. Daqui a 1 minuto eu volto. Certo. Ou, se alguém for, todos forem ficar, Continua. não há necessidade de 1 minuto. Alguém quer ir embora? Então todo mundo vai continuar, né? Perfeito, todo mundo vai continuar. Então você pode continuar. Repita a pergunta, por favor, Alder. É o compromisso com a conexão estelar? Nós já nascemos com o compromisso de ter conexões. Tem muitas relativo, né? explicações, Depende. muito. Tem muitas possibilidades. A primeira questão é o seguinte: entenda que você está terráqueo, Isso. mas você não é terrano. Você está aqui porque você veio parar aqui, seja através do exílio, seja através de um projeto experimental, seja através de uma boa ação, como bom samaritano. Entende isso quando eu falo assim? Missionário. Missionário, ótima palavra. Certo. Então, para cada caso é um caso. Aqueles que aqui estão, infelizmente, entram num processo de esquecimento. A cada vez que vão reencarnando, podem ficar muito mais presos na encarnação ou no veículo do humano e acabam esquecendo a sua linhagem ou origem estelar. Então, quando a Terra, Gaia, passou por tantos eventos, digamos, interplanetários, energéticos, alguma coisa em muitas pessoas começou a mexer internamente com vocês, levando vocês a se questionarem: o que será que existe além? Nós temos muitos, mas aí veio a matriz de controle e os agentes dela e criaram tantas armadilhas que trouxeram a vocês medo, tal como a situação de saúde pública que vocês estão. Sim. Então, compromisso, nem todos têm. Na verdade, alguns têm o compromisso de fazer muito bem a tarefinha de casa para poder deixar a Terra logo, para então poder se reunificar a matriz de suas experiências e poder partir para outro lugar. Aqui, se você se conectar à sua família galáctica, ou sua linhagem, ou qualquer uma dessas linhagens que estão confederadas, atuantes em Nebadon, aí vocês podem então ter maior suporte para se desvencilhar do humano terrestre. Agora aqui é um longo percurso, porque tem que desfazer todo o processo de contratos relacionados à ancestralidade, principalmente a processos energéticos que aqui vocês chamam de magias. Em quantas casas espiritualistas os extraterrestres estão presentes atualmente? Você fala aqueles que atendem a verdadeira luz? Isso. Certo. Porque Você tem fala... muitos trabalhando em vários lugares, mas não são, são os agentes da falsa luz. Né? Tem. Não, mas a gente quer saber do Tudo. verdadeiro e sério. Impossível dizer nesse momento. Mas a proporção entre falsa luz e trevas para a verdadeira luz. A verdadeira luz eu diria que é próximo também dos 30%. O
restante... Isso eu falo a nível extraterrestre. Isso, a nível extraterrestre. Eu não O vou restante- entrar a nível das entidades espirituais que são do seu planeta. Certo. O restante é falsa luz, que se manifestam como extraterrestres, e só que é falsa luz. Eu estou estimando uma contagem. Se você disser, Zularion, só isso, talvez eu poderia dizer no máximo 40%. Certo, Entende a preocupação? certo, com certeza. Mas, Odair, funciona então em resumo da seguinte forma. De todas as canalizações que temos visto ou que vocês têm visto, de 100% apenas 40% delas são reais. Há quem diga que podem ser 30%. Em todo caso, as outras 60% são então parte dos hologramas, muitas vezes do ego dos seus canalizadores. Outra questão é sobre a permanência nossa ou a proporção de casas espiritualistas e a nossa permanência. Até pouco tempo atrás, poderíamos dizer que nós estávamos, de cada 3 casas espiritualistas, estávamos em uma delas. Atualmente podemos afirmar que a cada 3 estamos em 2 das casas. Obviamente que estas casas que estou me referindo são aquelas fundamentadas por egrégoras da verdadeira luz. Boa noite. Como é realizado o tratamento da ansiedade pelos extraterrestres? Uau! Primeira coisa, nós fazemos sempre uma conexão com seu corpo emocional. Nós precisamos, ou melhor, você precisa compreender ou ressignificar lembranças, traumas que estejam causando essa ansiedade. A ansiedade é um grande problema para vocês que estão aqui. Para alguns extraterrestres também. São várias as possíveis causas e origens. Nós, de certa forma, temos um protocolo e orientamos ele, que é situar a pessoa no seu próprio tempo. Existe uma coisa que diz excesso de futuro. Excesso de futuro, no sentido de preocupar-se muito, pode causar essas ansiedades. São várias as possibilidades. Nesse exato momento, por exemplo, Gaia está passando por essa questão vibracional que é muito densa, deixando muitos trabalhadores da luz eufóricos, extasiados e ansiosos, fazendo com que eles entrem nesse clima de ansiedade, aí começam a passar mal nos seus corpos mentais. Então, situar no tempo, presente, ajudar ela a se desconectar com o externo, olhar para dentro de si, se conectar ao máximo com a natureza. A natureza é capaz de curar, e muito. Entretanto, há aqueles que necessitam também de medicações. Quando necessário, não há objeções da minha parte. Certo. Existe uma ideia de que a depressão é quando a consciência, a mente da pessoa está aprisionada ao passado. Ou seja, algo que aconteceu e que provocou esse estado depressivo. E que a ansiedade é o contrário, é quando a mente dessa pessoa está aprisionada no futuro. Então, existe essa dualidade aí. Para se resolver essas duas situações, seria o mesmo protocolo, trazer a pessoa para o tempo presente, para que ela viva o presente e não ficar aprisionada no passado, no caso da depressão, e aprisionada no futuro, uma super preocupação com o futuro, no caso da ansiedade? É uma das possibilidades. A depressão, ela está, de certa forma, incluída em um transtorno muito maior do que a própria ansiedade. Curar uma depressão necessita muito empenho de todas as equipes, principalmente daquelas que estão aqui acolhendo a pessoa deprimida. E infelizmente
há outra coisa que é muito necessária que eu já estava esquecendo do protocolo: a retirada de metais pesados. O sangue de vocês está cheio de metais pesados, está cheio de hormônios, está cheio de programações de nanorobôs, também de holografias que ajudam a entrar no quanto energético, vibratório, perdão, corrigindo, da ansiedade como da depressão. A depressão, ela pode ser sim essa prisão. Quase todos, essa simbologia da prisão, ela é muito coerente. Quase todas as pessoas que têm, de alguma forma, um problema de depressão, elas estão ali, de alguma forma, aprisionadas. Você que tem depressão, que está aqui, você que tem ansiedade, você não está sozinho nem sozinha. Você pode e deve continuar procurando o seu auxílio, buscando a sua ajuda. Aqui nós temos a possível ajuda das câmaras arcturianas que foram colocadas. E a densidade daqui da Terra está tão confusa, está tão intensa, que estamos sugerindo o tratamento na câmara arcturiana por cerca de 15 minutos. É o que a gente chama de psicosfera. A psicosfera está densa, pesada. Exatamente. Que é o mesmo do campo magnético. É na depressão que começa a ter o corpo paralelo? O que é esse corpo paralelo? Não, é porque você tinha dito anteriormente que existe tem pessoas que com o tempo cria uma vida paralela. Ela não está aqui. Não, nós falamos de outra coisa. O assunto que havíamos falado é de realidade paralela. Realidade paralela. Isso é outra São coisa. Os clones em outras realidades. Ou seja, existe um Odair em uma outra realidade paralela. Existe um Odair que lá nessa outra realidade é um agricultor, por exemplo, ou um músico, um artista plástico. Isso, ele é como se fosse um clone do Odair aqui. Eu fiz essa correlação porque minha irmã é muito depressiva, a ponto de não querer estar presente na Terra. Então ela pega um aparelho e fica o tempo todo, você conversa com ela muito espontâneo. É quase um autismo. Infelizmente, há muitos casos que estão ocorrendo assim. Devem ser estudados, cada caso. Cada caso tem a sua própria origem e deve ser tratado. Quando eu falei a questão do protocolo, repare que eu falei basicamente apenas 3 coisas. Situar no tempo presente, tratar o emocional com as memórias dolorosas, fazer limpeza no sangue. Para retirar os metais pesados E até no astral. e nanotecnologia. A limpeza que vocês fazem, sabe, que é de aquela dispersão, é pouca. Tem que haver uma limpeza mais profunda, Sim. Por isso é recomendado as câmaras arcturianas. É um bom princípio. Certo. Ótimo. E como se percebe o quantum vibratório? Essa pergunta ela está meio genérica, né? Mas... Sim. Estou pensando numa resposta inteligente para responder isso. Não que a pergunta seja muito ou pouco inteligente, mas que isso é subjetivo de cada um. Cada um de vocês tem sua própria forma, cada um de vocês desenvolve a sua própria forma. O que começa a acontecer? Você fala perceber o quanto vibratório. Vamos pensar primeiro através da sensação. Quando você chega num ambiente e você tem determinados arrepios, você já tem uma sensação. Quando você está num ambiente, chegou em uma roda de amigos, você sente quando a energia está boa e quando a energia não está ruim, não está boa. Isso é o básico. Se você usar essas possibilidades que você tem para atuação em campos vibratórios, você vai perceber muito mais coisas. Costuma ser viciante e é um caminho sem volta. Cuidado. A gente sempre pede às pessoas para que elas identifiquem as manifestações
principalmente de seres que se dizem extraterrestres ou seres espirituais, e aí eles podem às vezes serem agentes da falsa luz, é para que não nos atenhamos a aparências. Porque se a gente for analisar o que é bonito é da luz e o que é feio é da não-luz, fica complicado, né? Porque os agentes da não-luz sabem disso, então eles vão sempre se manifestar assim, muito belos, muito bonitos, muito cheios de luz, né? Então há a orientação para que a pessoa observe esse quantum vibratório. A energia é leve, é sutil ou ela é pesada? Ela causa bem-estar em você ou ela te causa mal-estar? Se você entra num ambiente e sente que a energia é uma energia muito forte, mas é uma energia potente, uma energia que vibra numa frequência elevada, é luz. Agora você entra num ambiente em que a carga energética é pesada, é como se tivessem colocado pesos nos seus ombros, então com certeza é negativo. Acabaram essas perguntas? Sim, Podemos fazer uma meditação, com certeza. um exercício. Sim, O canal colocou aqui uma música na sua tela. ótimo. No lado superior direito, não, lado central direito. Por gentileza, descruze as pernas e os braços. Respire profundamente. Visualize agora no seu chakra cardíaco. Pode deixar rodar já. Pode. Uma esfera de luz. Visualize agora essa esfera de luz descendo agora pelo seu corpo, descendo, iluminando todo o seu corpo, crescendo cada vez mais, cada vez mais. Visualize agora essa energia descendo pelas suas pernas, pelos seus pés, se conectando agora a Gaia, se enraizando até o núcleo da Terra. Uma vez conectado e criado essas raízes energéticas, outra esfera de luz no seu cardíaco começa a brotar, a surgir. Visualize agora esta energia subindo na sua mente. Visualize agora você elevando as mãos para cima. Visualize agora esta energia saindo do local que você está. O seu campo vibratório começa a crescer, ficando maior, maior. O seu campo vibratório começa a ficar do tamanho dessa cidade. O seu campo vibratório começa a ficar. O seu campo energético começa a crescer, ficar do tamanho do seu estado, do seu país, do seu continente. Eleve agora na sua mente, apenas na sua mente, as mãos para o céu e deixe que das palmas da sua mão saia holofotes de luz, subindo. Você vai agora ficar com seu campo vibratório do tamanho do seu planeta. Visualize agora, através do seu corpo mental superior, visualize agora o seu planeta. Nesse momento, você que conseguiu atingir este ponto de local, você está usando seu corpo mental. Não tenha medo se não há oxigênio, você não vai precisar disso agora. Apenas acredite que você saiu fora por um momento do seu corpo físico. Nós vamos ficar ainda dentro da barreira de frequência por hoje. Sinta a sensação de ser livre. Sinta a sensação de ser cósmico. E nesse exato momento, com a sua luz, você vai vibrar agora. Você vai dar o comando mental para disparar um feixe de luz em direção à imensidão do universo. Esse feixe de luz vai ser
de 8ª a 10ª dimensão, para poder ultrapassar a barreira de frequência. Eu vou contar até 3, você vai disparar. É um chamado que você vai fazer. 1, 2, 3. Respire profundamente. Sinta agora todo o campo vibratório voltando para dentro da Terra, o seu campo energético voltando. Sinta agora seu campo energético voltando para o tamanho do seu continente, o tamanho do seu país, o tamanho do seu estado. Vá diminuindo, voltando, o tamanho da sua cidade. A segunda esfera de energia volta para o seu cardíaco. Sinta agora a esfera que estava enraizada voltar também. As duas esferas agora se conectam dentro do seu cardíaco. Você fez a conexão Gaia e Cosmos. Respira profundamente. Aceite essa energia. Aceite o ser infinito que você é. Muito bem. Podem abrir os olhos. Se sentem bem? Podemos finalizar? Ou daí você quer dizer algo mais? Da minha parte só vou dizer que a luz guie em seus passos. Em outro momento, caso queira falar sobre essa experiência de hoje, talvez como relato nesta aula. Sim. É uma sugestão. Tá certinho. Obrigado a todos por estarem aqui. Da minha parte foi um aprendizado. Eu costumo falar muito pouco. Hoje eu falei muito mais do que eu sou acostumado. Realmente. Obrigado. Gratidão. Muito obrigado. Sorte, barulheira. Começou bem depois dele ter ido embora. Bem, nós... Oi? Não, tá gravando qualquer coisa, depois a gente corta o áudio. Agradecemos a todos pela presença. Muito obrigado a todos vocês, tá? Pela atenção, por terem se deslocado no meio desse frio danado para poder vir aqui, para poder participar dessa reunião com a gente. A partir da semana que vem foi? Alguém fez uma pergunta? Ah, tá. Na semana que vem a gente vai dar continuidade ao nosso curso de estudos estelares. Nós estamos aí praticamente encerrando a questão das raças extraterrestres para que nós possamos iniciar a segunda fase do nosso curso, que é sobre os comandos estelares, tá ok? Agradecemos a todos pela presença, muito obrigado. Namastê.